E aí, mulheres desse canal, tudo bom com vocês? Leozinaro, novamente para mais um react. Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like pro Jorge. Me segue no meu canal de lives, é o primeiro link aqui na descrição, é aqui no YouTube mesmo. Hoje terá live, se não já tiver tendo, vai lá dar uma olhada, tá ligado? Bom, a gente vai estar vendo aqui um vídeo que vocês me pediram, tá ligado? Uns vídeos que vocês me pediram pra estar vendo, que é a história do Five Nights at Freddy Security Breach. E o Five Nights at Freddy, eu vou jogar ele em live, tá? Não vai ser hoje, mas eu vou jogar esse jogo aqui em live. Então, se inscreve lá no canal lá pra você não perder as lives. Tipo, eu já tinha jogado, eu vou começar do primeiro Five Nights at Freddy. Eu comecei a jogar, só que eu perdi a gravação. Mas eu vou recomeçar, tá ligado? E bora pro vídeo. Lembrando, esse vídeo aqui é um resumo completo da história de FNAF Security Breach. Como um canal de teorias, eu gostaria muito de trazer um resumo completo da história para aqueles que não vão ter tempo de assistir 25 horas de gameplay. Então se você quer um Tá, porra, ela é dessa... Cara, que jogo grande da porra! O Five Nights at Freddy 1 você zera numa noite, boy. Caralho! contexto das teorias e do que aconteceu dentro de todo o FNAF Security Breach, bom, só senta aí e vem comigo. A história do jogo se passa em um lugar bem maior do que todos os outros FNAFs já tinham se passado, um shopping temático gigantesco conhecido como Mega Pizzaplex. O shopping tem um monte de atrações incríveis como cinema, kart, joguinho de tiro, tudo isso é claro tematizado com a ideia de FNAF, com vários novos animatronics que foram criados e construídos pela Fazbear para serem suas novas estrelas. O Fred, a Chica, a Roxy e é claro, o Jaré, o rei do drip. O jogo começa com uma apresentação deles que aparentemente deu errado porque o Fred ficou com algum problema depois de ter visto alguém suspeito na plateia e ativado seu modo de segurança. O jogo vai começar de fato com o Fred conversando do nada com um moleque que tá dentro da barriga dele. O moleque aí é o Gregory, um dos personagens mais misteriosos da franquia, sinceramente. Ele simplesmente não tem nenhum registro nem de família, nem de parentes e nem um registro de cliente de que ele entrou legalmente no shopping, segundo o Fred. Então, ninguém sabe como ele foi parar dentro do shopping. No entanto, é claro, já que o shopping já fechou e ele ficou trancado ali junto com os animatrônicos, ele pede ajuda pro Fred pra tentar fugir e escapar. Ele inclusive deixa muito claro que não confia na única guarda de segurança que tem ali por perto, uma mulher chamada Vanessa. Então é basicamente aqui que a gente começa a história, mas não sem antes a gente dar um pequeno resumo dos outros animatronics da história em si, os 4 principais pra ser mais exatos, que vocês podem perceber que são muito mais tecnológicos do que os outros da franquia. Eles basicamente têm muito mais personalidades e são muito melhor programados. O primeiro deles é o Fred, e guardem a bandeira de teoria pro Fred, porque ele é o mais esquisito de todos. Durante todo o jogo, o Fred nunca chega a atrair de fato a gente. Ele é um colega que já de início se oferece pra poder ajudar o Gregory a tentar fugir daquele local. Ele é só um cara legal durante o jogo inteiro. Não existe nenhuma explicação em lugar que tá ligado? Isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito, mano. Nenhum do porquê que o Fred simplesmente é um cara gente boa no jogo inteiro. Você só gosta dele e aceita o fato de que ele é um parceiro seu, e é isso. Os outros 3 antagonistas, eles realmente são só maus mesmo e perseguem a gente de fato. Deles, o meu favorito e o que tem mais personalidade é a Roxanne Wolf, ou a Roxy dentro do jogo, mais conhecida entre o público como a Sugar Mommy. A Roxanne é a única dos 3 que tem uma personalidade meio interessante, sabe? Ela meio que parece ter algum tipo de problema com autoestima, do tipo, ela fica sempre destacando o quão pica ela é e o quão bosta o Gregory é. Só que em vários momentos você consegue encontrar ela chorando e se culpando por não conseguir pegar o moleque. É uma personalidade bem interessante e muito diferente. A Chica e o Jaré só não tem personalidade nenhuma. A Chica gosta de comer e o Jaré é nervoso. Em relação à história, gente, é tão simples quanto vocês pensavam que seriam. Você vai ficar andando por áreas... Mano, tipo, a galera diz que é porque é maçante, tá ligado? A gameplay. Mas pelo que dá pra ver, parece um jogo bom, mano. Mas tipo, né? Shopping procurando por objetivos, do tipo itens, etc. Você leva um item para um lugar e conforme você for avançando no jogo, os protagonistas importantes da história vão começar a aparecer. No entanto, antes de começar aqui, só queria deixar um aviso legal. Deem uma olhada sempre nos textos que aparecem conforme o jogo vai avançando. Em vários lugares você vai pegar umas maletinhas, essas maletinhas têm textos dos antigos funcionários do Pizzaplex e esses textos sim, são importantes para, entre aspas, uma história. O primeiro deles é mostrar como todos os antigos funcionários do Pizzaplex
Pizzaplex foram simplesmente demitidos de forma esquisita, todos eles. Cada um foi sendo demitido de um dia após o outro, etc. E a única que ficou em algum momento foi a Vanessa. A Vanessa que inclusive foi contratada de um jeito muito estranho. Ela nunca foi guarda de segurança de nenhum local, no entanto, mesmo assim, foi contratada e é a única que se manteve. E outro dos mistérios que é apresentado bastante pra gente é o fato de que não existe mais o Bonnie dentro da Fazbear. Ele foi completamente descartado e os próprios funcionários dizem que não sabem o verdadeiro motivo disso, incluindo eles não sabem o que dizer pras crianças quando elas perguntam o que aconteceu com o Bonnie. O Bonnie tão legal, eu gosto do Bonnie. Então, nessa ida atrás de itens, eu vou simplesmente listar os personagens que são importantes e aparecem aqui pra você. E antes de vocês falarem, Leozinho, vê o resumo do Core. Eu já vi, tá? Tem aí no canal, bota lá, História FNAF, Core, Leozinho React no YouTube, que aparece, tá? Já vi, já. E saberem onde eles estão e o que eles fazem. Ah, vê o rap do Papyrus e do Iron Master. Vi também, tem aí, mano. Só procurar, tá ligado? Porque a galera sempre pergunta. Aí eu respondo. Tem um maluco que tá comentando. Leozinho, nos vi tudinho. Reage ao vídeo do Core. Eu digo, eu já vi. Aí pronto. Aí eu respondo, tá ligado? Aí quando é no outro vídeo, quando eu posto ele. Leozinho vê o vídeo do Core. Mas eu falei, não já falei pra esse maluco, eu já vi. Aí eu bloqueei ele. Fiz errado? Acho que não. O primeiro deles é o Sunlight e o Moondrop, que como a gente esperava, eles realmente são um personagem só, e eles basicamente são o guarda de segurança da creche, um local infantil que era pras crianças ficarem brincando, etc. O Sunlight, cara, e o Moondrop, eles não têm nenhuma base de história pra o que eles são, de onde eles vieram e como eles funcionam. A gente só sabe que quando a luz tá acesa, ele é o Sunlight, e quando a luz apaga, ele é o Moondrop. Inclusive, um detalhe importante, ele é o único dos animatronics fora o Fred que não ataca a gente quando ele tá no modo Sunlight. Então, isso pode significar que talvez ele seja meio importante, mas a gente não tem nenhuma informação sobre isso. Outro personagem importante, obviamente, é a Vayne, vulgo também a Vanessa. A Vayne aparece pela primeira vez quando o Fred tá carregando suas baterias e a gente descobre que o Fred não consegue ver a Vayne. Apenas o Gregory fala que acabou de ver uma menina que passou dançando com uma fantasia de coelho. E claro, é nesse momento que o Fred revela que não tem mais coelhos na Fazbear, inclusive. A Vayne, jovens, ela aparece muito pouco dentro do jogo. Logo depois que ela aparece, a Vanessa também aparece, captura o Gregory e coloca ele dentro de uma sala de achados e perdidos pra ele ficar lá até os pais dele chegarem. No entanto, ironicamente, 3 segundos depois que ela coloca a gente lá, a Vayne aparece pra matar a gente, né? Nem um pouco suspeito. A Vayne e a Vanessa são ambas perseguidoras que aparecem no jogo. No entanto, é engraçado, mas elas estão sofrendo problemas de bugs. Elas basicamente não conseguem aparecer dentro do jogo. Sim, o jogo tá com muitos problemas de bugs e a Vayne e a Vanessa são personagens que estão sofrendo com isso. Então, era pra elas aparecerem no jogo tanto quanto vários outros perseguidores, mas elas meio que só não aparecem. Outros inimigos que a gente também encontra no jogo e são meio minimalistas, mas também estão ali pra poder dizer que eles estão. Dentro dos dutos de ventilação sempre vai aparecer um mini Music Man que vai ficar perseguindo a gente e eu só não sei o que ele tá fazendo ali. Ele é tão pequeno que eu me pergunto por que o protagonista só não dá uma bica nele de uma vez. Em algum momento dentro do jogo nós vamos pro porão do Pizzaplex, que vai estar lotado de endoesqueleto, que vocês com certeza devem se lembrar, eles existem desde o FNAF 2 e são bem interessantes. Sim. Eles atacam você se você tirar a lanterna da visão deles. Outra das áreas do jogo que é interessante também é o Fazcade, um lugar cheio de minigames de arcade e de karaokês, onde nós vamos encontrar o gigantesco Music Man, o DJ do shopping. O Music Man não tem explicação nenhuma em questão de roteiro, tudo só aponta pra poder dizer que ele é grande porque ele precisava ser grande e que ele anda como se ele fosse uma aranha por dentro de uns tubos de buracos, simplesmente porque ele pode ajudar na limpeza do shopping, e é isso, você só aceita. Ele é um dos antagonistas mais assustadores do jogo e as cenas dele duram praticamente 1 hora de duração. Eu não faço ideia de quem projetou esse bicho, mas o cara claramente não queria fazer um bicho infantil. O rolê que realmente vai acontecer é que em algum momento a gente vai começar a desenvolver um pequeno pedacinho da história, que é o seguinte: dentro do jogo, do shopping no caso, tem um monte de áreas que estão bloqueadas porque a gente só pode entrar nessas áreas se a gente tiver certas habilidades de certos animatronics. Então a gente vai começar a tentar matar os animatronics pra poder tentar tunar o Fred para as coisas começarem a andar. Então, a gente vai tentar matar os animatronics. O Jaré tem uma área personalizada pra ele, onde a gente pode ir lá, tentar derrotar ele, a gente joga um balde gigante na cabeça dele lá e tal, e aí depois ele cai. A gente pode fazer a mesma coisa com a Chica, onde a gente atrai ela pra um lixão com comida e esmaga ela num compensador de lixo. A gente consegue pegar o bico dela, e a gente faz a mesma coisa com a Roxy. A gente desafia ela pra uma partida de kart, onde a gente simplesmente atropela ela e arranca os olhos dela depois. Mano, o menino Gregory é pura ignorância. E o que acontece depois disso? Cara, depois disso a história
praticamente que acaba. Quando você tiver feito 2 dessas missões de acabar com alguns dos animatronics, você vai conseguir entrar na maioria das salas e logo depois disso vai chegar o horário das 6 horas da manhã, que é quando você pode começar a fazer os finais do game. Que é o seguinte, a gente tem um final que você pode fazer aqui, que é o final ruim, e os outros que são praticamente considerados como finais extras dentro da história do jogo. Se você fizer o final mais simples, que é simplesmente virar as costas e fugir do shopping, bom, você vai ter zerado o jogo e parabéns. No entanto, se você decidir ficar, você vai poder apenas fazer os outros finais do jogo, os outros 5, 6 finais que o game tem a oferecer, então a gente vai só passar pra eles, porque eles são a parte-chave da história, que nos mostram revelações interessantes. Caralho. Então, vamos começar falando desse final mais simples vamos. e depois vamos pros outros, beleza? Eu achei que ele não ia falar sobre os finais, tá ligado? Eu já tava, cara, eu vou ter que ver outro vídeo, mas deve falar nesse, graças a Deus. No final mais simples do jogo, o Gregory simplesmente foge do Pizzaplex e abandona o Fred lá dentro. Sendo assim, ele chega no lugar mais próximo e vai tentar dormir, meio que no meio da rua, quase que provando que ele provavelmente é um garoto que vive na rua mesmo. Pouco tempo depois, coberto com vários jornais de crianças desaparecidas, a Vayne vai aparecer, meio que dando a entender que ela de fato matou ele depois disso. Outros 2 dos finais possíveis do jogo são finais onde você decide enfrentar a Vayne, e esses aqui são muito interessantes. Mas para poder explicar mais ou menos eles, eu vou ter que explicar a ideia de 3 minigames diferentes dentro do jogo. Esses minigames são chamados de Princess Quest 1, 2 e 3, e eles aparecem espalhados dentro do jogo. Se você quiser fazer os finais legais da Vayne, você precisa jogar esses minigames, e esses minigames inclusive apareceram no jogo antigo, o FNAF VR, onde a protagonista do jogo era a Vayne. Então, eles são muito que uma referência à própria em si. No primeiro minigame da Princess Quest, a gente controla essa princesinha dourada aí, ela vai fazendo as coisinhas do jogo e tal, porém no final do jogo, ela é possuída por um coelho roxo estranho. No segundo minigame, essa princesinha tá armada e quando a gente tá chegando no final, meio que tem uma salinha bloqueada que a gente não pode passar, mas essa sala tá com um monte de glitches roxos que deixam a gente passar. O jogo basicamente termina nessa sala aqui, que é uma baita referência. Caralho! Essa sala onde o segundo minigame termina é a sala do FNAF VR, dando a entender que a protagonista do Princess Quest é a Vayne. No terceiro minigame, a protagonista do jogo basicamente tenta quebrar os códigos. A gente literalmente pega a máscara da Vayne dentro do minigame, a gente pega uma pelúcia do Glitch Trap e o jogo basicamente termina com a gente chegando em uma porta atrás dos palcos da Fazbear, onde lá a gente encontra uma gigantesca porta que provavelmente seria o vírus do Glitch Trap. É o seguinte, um dos tipos de finais que a gente tem é tentar enfrentar de fato a Vayne, então a gente vai pra onde seria o esconderijo dela e tentamos acertá-la e de fato se livrar dela mesmo. Fazendo isso, ela vai ter se preparado com mais antecedência, então quando a gente chegar lá, ela já vai mandar um monte de robôs pra cima do Fred pra realmente tentar matar o Fred, e a gente vai ter uma chance de ou tentar salvar a Vayne, ou tentar não salvar Eu macetava fácil, tá? Eu macetava muito fácil. Agora, Vayne, a forma de salvar ela é jogando esse minigame. Se a gente joga esse minigame, depois que a gente termina, todos os robôs são desativados magicamente e a Vayne tira sua fantasia. O final do jogo é literalmente o Gregory fugindo com o que sobrou do Fred, e quando a gente chega na porta, a Vanessa tá normal de novo, meio que dando a entender que ela não tá mais sendo controlada. A gente também tem a opção de simplesmente matar a Vanessa em um desses finais, que é um final bem tenso, do tipo, a gente só joga os robôs todos em cima dela, eles tentam desmontar e trucidam a mina, e o Fred também morre nesse outro final. Mas esse final do minigame em específico é muito interessante, principalmente pelo que é esse minigame. Mesmo que a protagonista do jogo provavelmente seja a Vayne, dentro dos arquivos do jogo, a protagonista desse minigame se chama Cassidy. Para quem não sabe, esse é o mesmo nome que era dado ao Golden Fred, implicando que, de alguma forma, o Golden Fred estava tentando ajudar a gente a se livrar da Vayne e do vírus do Glitch Trap, seja lá o que isso signifique. O jogo também tem um final onde a gente tenta atear fogo na Pizzaplex. Fazendo isso, a Vayne vai tentar matar a gente, no entanto Fred vai se jogar do prédio com ela, matando ambos. Esse final é interessante porque ele revela aquilo que a gente já sabia. O Gregory vai tentar tirar a máscara da Vayne e revela que ela era Vanessa, mas tem uma cena pós-créditos que mostra que tem outra Vanessa olhando a Vanessa que morreu, o que dá a ideia de que existiam de fato duas Vanessas, ou então elas são irmãs gêmeas, ou alguma coisa do tipo. A gente sabe que, pois é, existem duas Vaynes, seja lá o que isso signifique.
Algo interessante de se destacar é que esse jogo também tem um monte de conteúdo escondido da Vayne. Se você conseguir encontrar essa sala aqui dentro do jogo, você vai perceber que ela é uma bela referência de Sister Location, porém com uma coisa diferente. É essa máquina aqui, que nos permite ouvir CDs que a gente pode encontrar dentro de todo o jogo. Eles estão escondidos e meio camuflados. Esses CDs se tratam de 16 pedaços de conversas da guarda de segurança do Pizzaplex, a Vanessa. Diversas conversas que ela já teve com várias das suas terapeutas. E essas conversas são bem reveladoras sobre o personagem, então vou deixar pra falar delas em outro vídeo. Ah, e a gente também tem o final verdadeiro do jogo, que eu não falei pra vocês até agora, e que meio que é o final que eu mais detesto, mas enfim. Se a gente descer o suficiente pro subterrâneo, a gente vai encontrar um antigo elevador pras ruínas que estão praticamente embaixo do Pizzaplex. Elas levam a gente pra um lugar praticamente destruído, conhecido como Freddy Fazbear Pizza Place. Pra quem não se lembra, esse é o local onde se passou o FNAF 6, Pizzaria Simulator, onde um personagem muito importante da franquia, conhecido como Henry, criou uma pizzaria falsa, ateou fogo em toda a pizzaria com um labirinto escondido embaixo dela. Nesse labirinto, ele jogou todos os animatronics que ainda estavam vivos pra poder tentar dar um fim em tudo isso. Então a Puppet, a Baby, todos os outros animatronics, incluindo o próprio William Afton, o Purple Guy, foram jogados dentro do labirinto e depois disso o Henry tacou fogo em tudo. Porém, infelizmente, olhando aqui, parece que não funcionou. Quando a gente desce pro Pizza Place, a gente vai achar uma ameba lotada de cabeças de animatronics bizarras e basicamente é um bicho vivo. O nome dessa criatura que tá presa aí embaixo é Blob e ele é o Mountain Fred juntado com um monte de outros animatronics que a gente já viu dentro da franquia. Ele tem as cabeças de todos os animatronics possíveis. A Baby, o Puppet, vários outros. Todos aparentemente sobreviveram e se juntaram em uma criatura só, que o próprio Fred diz que estão confusos e com muita raiva. E se a gente continuar descendo, a gente pode realmente chegar até o labirinto, onde tudo pegou fogo. E basicamente descendo pra lá, a gente vai perceber que parece que já teve alguém ali. Do tipo, tem camas e desenhos de coelhos, provavelmente feitos pela Vayne, dando a entender que a Vayne já desceu ali de alguma forma. O Fred também afirma que ele já foi ali por pura obrigação. E, quando a gente desce pra lá, acontece uma das coisas que eu não queria que acontecesse. Um plot é revelado através de uma cutscene que mostra que dentro de uma daquelas células de recargas, William Afton permanece vivo como Springtrap. O cara sai de dentro de uma célula de recarga vivo e basicamente com um poderzinho de telecinese. Ele consegue controlar animatronics à distância agora, aparentemente. Eu juro pra vocês, isso foi uma puta de uma decisão zoada por parte da empresa. O Purple Guy, ele volta aqui pra morrer 5 minutos depois. O Gregory só meio que taca fogo nele com uma luta de boss que é bem zoada. E aí depois o Blob aparece numa cutscene final e puxa o bicho pra poder tentar matar ele. E a gente acha que talvez ele tenha matado, mas a gente sabe que provavelmente não. E esse é basicamente... Eu sempre volto. O final verdadeiro do jogo. O Springtrap volta pra morrer alguns minutos depois. E qualquer detalhe em relação a como que ele voltou e etc, a gente simplesmente não sabe. Tudo isso foi meio que deixado de lado. Então, sendo direto, o jogo deixa um monte de mistérios que deixam as brechas pra gente poder fazer teorias do tipo, o que aconteceu com o Glitchtrap? Como que ele voltou à vida e sobreviveu, sendo que ele deveria ter pegado fogo? Quem é o Fred? Por que ele fica ajudando a gente dentro de todo o game? Qual é realmente o objetivo da Vanessa? Toda essa história dela por trás, etc. O que aconteceu com Golden Freddy? Por que ele tenta ajudar a gente? Tudo isso são coisas que eu vou deixar pra falar nas teorias, mas a base dessa história é basicamente isso. Então, me fala aí. O que você achou da história de FNAF Security Breach? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Pô, em questão de história, eu achei muito da hora, mano. Eu achei muito da hora a história, tá ligado? Porra, muito bom até. Achei muito foda mesmo, na moralzinha, tá ligado? E eu tô jogando Five Nights at Freddy em live, tá ligado? Então se você quiser participar das lives, ou simplesmente ter os melhores momentos das gameplay, que eu vou fazer live por esse canal, e no final vou deixar aí não listado as lives, e depois vou editar e repostar o vídeo, tá ligado? Editado bonitinho, mano. Então, se inscreve no canal aqui do lado, tá aparecendo. E é nóis, mano. Tamo junto, vai lá, já tem alguns vídeos. Tamo junto. Vamos, valeu, falou. Fui. Nos comentários me recomendem vídeos se vocês querem que eu reaja.